ensinar vocês a fazer mais um passo a passo de um square. Dessa vez nós vamos fazer um square coração, tá bom? Usando sempre restinhos de linha que a gente tem em casa. Como vocês podem ver, o vermelho aqui, ó, se usa pouquinha linha, o branco também. E você pode estar fazendo coração também de outra cor, usando as sobrinhas de linhas que você tem em casa, tá? Então, eu vou usar agulha 1,75 e tesoura, tá? Eu vou fazer o meu coração em azul e a parte branca eu vou deixar o branco mesmo. Então, vamos fazer o círculo mágico e aqui eu vou subir 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Vou dar laçada na minha agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com um total de 3 pontos altos, porque essas 3 correntinhas é o equivalente a um ponto alto, tá bom? Uma correntinha de separação e novamente no círculo 3 pontos altos. Uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos. Vamos fazer o total de 4 bloquinhos com 3 pontos altos, separado por uma correntinha, tá bom? Então, aqui tem 1, 2, 3, né? 4 agora, ó. Agora, uma corrente de separação, vou puxar aqui, ó, o meu fio, tá? E vou contar aqui, ó, dessas 3 correntinhas onde eu comecei, 1, 2, 3, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Assim é o início do nosso coração. Vou caminhar aqui, ó, pelos 2 pontos à frente, até chegar ao intervalozinho aqui dessa uma correntinha. Aqui vou subir 3 correntinhas, vou dar laçada na agulha e aqui dentro vou fazer novamente 2 pontos altos, que com as 3 correntinhas é o equivalente a um ponto alto. Então, assim teremos 3 pontos altos, separado por uma correntinha e novamente aqui no mesmo espacinho, 3 pontos altos, formando assim um lequezinho, tá? Ó, eu tô usando os restinhos mesmo, tá, meninas, de linha, por isso que eu trago os passo a passo de square, pra gente tá aproveitando sobrinha de linha e fazendo capinha para almofada ou manto, o que você quiser. Então, aqui dei uma correntinha de separação e vou para o próximo espaço, vou repetir outro leque de 3 pontos altos, uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de separação e no próximo intervalo 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2, 3. Uma corrente de separação e novamente no mesmo intervalo 3 pontos altos. 3 pontos altos, bom? Uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos, uma corrente de separação e 3 pontos altos. Finalizamos assim a nossa segunda carreira, né? Fechando aqui esse último lequezinho. Muita teimosa. Enrolando aqui, ó, aqui, olha, 3 pontos altos, uma corrente, vou contar aqui 1, 2, 3 e vou fechar
aqui, tá bom? Assim, deixa eu tirar esse nozinho aqui. Então, meninas, eu trago esse passo a passo de coração pra gente tá aproveitando restinhos de linha e também porque eu tô vendo que as pessoas estão curtindo bastante esses vídeos de square, tá bom? Então, eu tô sempre trazendo alguns que eu tenho guardado pra tá compartilhando com vocês. Então, aqui vamos subir, ó, 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho ao avesso e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Tá bom? Aqui, meninos, ó, vou alargar um pouquinho o meu fio. Eu vou virar aqui, né? Vou arrematar o meu fio aqui, ó. Vou arrematar ele aqui, tá? E agora eu vou começar a trabalhar com o branco e com o azul junto, tá bom? Então, eu vou amarrar o meu fio branco aqui e já volto pra tá mostrando pra vocês como a gente continua. Então, meninas, aqui, ó, amarrei o meu fio, tá? Nessa uma correntinha aqui, eu estou trabalhando agora do lado direito do meu trabalho, tá? Não do avesso. Agora aqui, eu já dei o meu nozinho, eu vou fazer uma correntinha e vou vir para o próximo intervalo aqui e vou repetir o meu leque. Ó. Esse square, menina, de coração, ele é um pouquinho enjoadinho para fazer, que a gente vai mudar mais vezes de cor, tá? Pro azul novamente. Mas você pode fazer com paciência, com calma, que vai ficar um trabalho muito bonito, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Fiz o meu lequezinho normal, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, novamente, eu vou pegar o meu fio azul. Ó, eu já vou colocar ele aqui, ó, pra ficar mais fácil pra mim tá explicando pra vocês. Ó, eu só puxei a laçada do azul no branco, tá? Aqui eu vou ajustar ele um pouquinho. Vou deixar a pontinha pra lá, né? Ó, aqui, deixa eu arrematar ele aqui atrás assim. Eu vou trabalhar o azul e vou cortar o branco aqui, ó. Cortei o meu fio branco, vou pegar a beiradinha desse azul, tá? Que eu deixei para trás e vou dar um nozinho aqui atrás, ó, arrematando assim o fio branco para começarmos com o azul, tá? Então, tá aqui, ó, arrematadinho. Mas se você quiser também cortar e arrematar igual eu fiz aqui no início, também é uma opção, tá? Então, aqui nós estamos com o fio azul, vou deixar essas pontinhas, depois eu vou voltar arrematando. Aqui, vou dar uma correntinha, tá? E vou vir aqui para o próximo intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de separação e vou vir aqui para o intervalo do leque e vou fazer outro leque, que é 3 pontos altos, uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos. Ó, tá bom? Agora aqui, meninas, eu vou trocar de linha novamente, tá? Já tá quase acabando também a nossa troca de linha. Eu vou arrematar aqui do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, ó. Vou puxar o meu fio branco aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Vou cortar o azul. Ó. Vou virar aqui o meu trabalho, vou pegar a pontinha do azul e a do branco, ó. E vou dar um nozinho. Então, vou dar 2 nozinhos. Depois a gente arremata aqui atrás, tá? Não se preocupa com isso agora. Então, aqui
tá o meu branco, onde eu vou voltar a trabalhar com ele, tá? Eu vou dar uma corrente e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Já estamos quase terminando o nosso motivo, tá bom? Coração. Aqui eu vou trocar novamente a linha. Ó, vou pegar o meu azul, vou puxar ele aqui. Ó. Aqui eu já vou fazer uma corrente aqui, tá melhor prender. E vou cortar o branco, opa, que eu estava. Ó. E vou amarrar aqui. Tá acabando, tá, meninas? No dia que eu comecei a fazer esse também, eu fiquei meia assim, achando que talvez não ia ficar bom. Mas vocês vão ver que o resultado fica muito bonito, tá? Agora aqui, eu já dei uma correntinha, vou dar laçada na agulha e vou vir para o leque e vou fazer novamente o leque, que é 3 pontos altos, uma corrente de separação e novamente 3 pontos altos. Ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma corrente de separação e aqui na frente vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Ó. Tá bom? Agora aqui, esse aqui vai ser a nossa última troca de fio, tá? Vamos passar para o branco agora, pra gente já estar arrematando aqui o azul e fazendo a barrinha branca. Ó, vou cortar novamente o azul, vou virar aqui o meu trabalho, ó. Vou pegar as duas pontinhas do branco, ó, que eu estou trabalhando, e do azul, ó. E vou dar 2 nozinhos. Depois, meninas, vocês arrematem mais, tá? Ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma correntinha, né? E vou vir aqui para o leque e vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. 3 pontos altos. Deixa eu desmanchar aqui, ficou um fio aqui ruim. Desfiando. Uma corrente e novamente 3 pontos altos. Ó, 2, 3. Uma corrente de separação e vou vir aqui, ó, no meu azul e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Então aqui, meninos, ó, já está o nosso coração. Agora nós vamos fazer o círculo em volta dele. Vou subir aqui, ó, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente para tá dando espaço. Vou dar laçada na agulha e vou vir para o outro intervalo, tá? Aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ó. Uma corrente de... Aqui, meninos, ó, vou tornar a repetir o leque. Agora aqui a gente só vai seguir a sequência dos bloquinhos e dos leques embaixo. Onde tiver leque, eu vou fazer leque. Onde tiver um intervalo, eu vou fazer o intervalo. Aqui, ó, eu fiz o lequezinho do canto, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Vou dar uma corrente de separação, vou vir para o próximo intervalo e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer toda a volta assim. Aqui no meu square, eu fiz 2 voltas assim, ó, depois que eu terminei o coração, tá? Mas aí você pode fazer a quantidade de volta que você quiser, tá bom? Pra você deixar o tamanho que você quiser.
Então, meninas, eu vou terminar de fazer minhas 2 voltas aqui para igualar com esse que eu já tenho e volto com vocês pra gente tá arrematando os fios atrás, tá bom? Vai ser só assim, ó. Meninas, aqui eu voltei pra mim tá mostrando a vocês o seguinte. Aqui, lembram quando nós começamos essa primeira carreira do branco, que nós subimos 3 correntinhas mais uma aqui para dar o espaço? Começamos aqui, né? 3 correntinhas, 3 correntinhas mais uma e já demos sequência, né? A primeira carreira. Então, quando nós chegarmos aqui, o que que nós vamos fazer? Em vez de 3 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos e vamos unir com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha para tá formando os 3 pontos altos, tá? Eu voltei para tá explicando porque às vezes tem algum iniciante que não vai saber ao certo como fazer, tá bom? Então aqui, ó, eu já passei para minha última carreira, eu subi as 3 correntinhas, que aqui no caso vai ser o bloquinho normal, tá bom? Então eu voltei para não ficar dúvida nenhuma. E aqui eu já estou na minha última carreira, ó, só dando sequência ao nosso motivo, tá? Normal. Então eu vou terminar essa daqui, que eu só voltei para tirar essa dúvida, e volto com vocês pra gente tá arrematando os fios atrás, tá bom? Então, meninas, aqui eu já terminei o meu square, tá? Se vocês quiserem aumentar, é só continuar fazendo mais carreiras, tá bom? Agora, olha só, aqui eu já arrematei a maioria dos meus fios, porque vai ser a mesma coisa, né? Só pra vocês verem direitinho do início ao fim como eu faço, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a junção dos 2 fios, que eu já dei aqueles 2 nozinhos, né? No início, eu aperto ele um pouquinho mais, dou mais um nozinho, pra garantir que tá bem seguro, tá? Venho, ó, ao ponto à frente, vou introduzir minha agulha aqui por baixo de todos esses pontos, tá? Vou juntar os 2 fios, ó, e vou puxar ele aqui por baixo desses pontos, ó. Só passou um fio, né, o azul, eu vou tornar a passar minha agulha e puxar o branco também, ó. Aí aqui, meninos, ó, eu vou ajeitar esses 3 pontinhos, né, ó, que nós trabalhamos ele, e acerto aqui o meu fio, venho aqui bem rentezinho, com cuidado para não tá cortando os pontinhos, tá? E arremato, tá vendo? Assim eu faço em todos, tá? Junto pontinha com pontinha, vou dar mais um nozinho e passo ao ponto à frente, ó. E ele fica com acabamento muito bonito, tá bom? Arrematei o meu daqui também do início do círculo mágico, dei um nozinho, passei por baixo, dei outro nozinho. Esse aqui também, ó, onde a gente inicia de um lado e para do outro, eu dei o nozinho também e passei por baixo, tá bom? Então, meninas, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha pra mim. E se você tá gostando dessa sequência de square, comenta lá pra mim, tá bom? Que eu vou buscar alguns outros modelos para trazer, para compartilhar com vocês, e assim a gente tá usando esses restinhos de linha que a gente sempre tem em casa, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo, fique com Deus.